Nós demos aqui início à nossa live, né, ao nosso tema, que é um tema muito relevante nos dias de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer. Hoje eu reconheço você como uma das maiores autoridades nessa área do aconselhamento aqui no Brasil. Há 2 semanas atrás eu estava fazendo uma live com o pastor Eurípides Mendes, né? Ele falou muito sobre família e o adoecimento da nossa sociedade. Semana retrasada eu estava com o Mateus, um psicanalista lá de Curitiba, pastor Mateus, ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Curitiba, e nós estávamos falando sobre a psicanálise e o aconselhamento cristão, amigos ou inimigos. E hoje nós estamos falando do tema a psicologia e o aconselhamento cristão, amigos ou inimigos, né? Nós falamos a respeito da psicanálise e agora nós vamos estar falando a respeito da psicologia. E nada melhor do que você, como uma das grandes autoridades nessa área de aconselhamento, cura interior e libertação, você que é um psicólogo também, então nada melhor do que você falar para a gente a respeito desse tema. Você tem essa autoridade, você tem esse conhecimento vasto. Então, pastor Alcione Emerick, eu queria que o senhor começasse, na realidade é um bate-papo nosso aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da psicologia e o aconselhamento cristão. Amigos ou inimigos? Então, essa pergunta, pensando assim, numa perspectiva teológica, psicológica, na verdade é o seguinte, na época de Freud, né, como Freud era judeu, toda essa galera do início aí da psicanálise, da psicologia, muitos eram judeus, né? Então houve assim um início de aversão muito grande à questão religiosa. Então eles bateram bastante na religião. Com o tempo, outros pesquisadores, aliás, um deles, que foi o Carl Jung, que foi um discípulo de Freud, a temática religiosa foi um ponto de discordância, porque o Jung via que a manifestação da religiosidade ela tinha um aspecto positivo e ela deveria ser explorada. Aí depois outras correntes dentro da psicologia foram percebendo aspectos positivos da religião, e hoje, na verdade, hoje se percebe que a questão da espiritualidade ela está em voga, e se percebe que ela pode ter um aspecto bastante salutar na nossa vida, na vida das pessoas, até de pessoas que a gente atende, pacientes. Claro que, no meu caso, eu estou em duas frentes, né? Quando eu atendo enquanto um psicólogo, ali eu sou um psicólogo dentro do meu consultório, eu não costumo misturar essa questão religiosa com a questão técnica, até por uma questão de ética, mas eu tenho também uma frente ministerial e ali eu sou pastor, um ministrador, um aconselhador. Mas assim, eu acho que a psicologia e a teologia, o aconselhamento, têm bastante pontos de convergência. Eu gosto de uma frase do Dave Simmons, que ele diz que toda verdade só tem uma fonte, que é Deus. Então, assim, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas a gente não pode tomá-la como um manual que explica todas as coisas. Por exemplo, a Bíblia não é um manual de medicina, a Bíblia não é um manual de arqueologia, a Bíblia não é um manual de matemática, ou seja, então não adianta a gente ter essa visão fanática de querer colocar todo o conhecimento como se a Bíblia quisesse nos ensinar tudo. Na verdade, Deus deu ao homem intelecto, capacidade de pesquisar, de investigar e de fazer descobertas. Há um texto em Provérbios que diz que a glória de Deus é ocultar as coisas e a glória do rei é descobri-las. Então eu acho que a ciência é você descobrir, você perscrutar e descobrir as coisas. Então, assim, neste ponto, a psicologia pode contribuir enquanto ciência, já que haverá muitos pontos de convergência. Claro que existem escolas ou psicólogos que acabam trilhando por um caminho
que acredito que não é um caminho saudável. Então, o cristão, ele precisa realmente ter a Bíblia como um parâmetro, e a partir da Bíblia, ele vai peneirar aí toda a ciência a partir desse critério que ele tem de verdade, para que aí ele tenha uma visão da psicologia uma perspectiva mais saudável, né, de intervenção e de tratamento. Isso. E assim, pastor, quando a gente olha para a psicologia hoje, a gente vê que a psicologia claro que de uma forma assim gradativamente está entrando na igreja. Antes a psicologia era rejeitada por muitos religiosos, muitos líderes religiosos, né? E hoje a gente está vendo que as ferramentas da psicologia têm contribuído para a restauração de muitos cristãos, né? Muitos cristãos mesmo. Agora, de que forma, pastor, a psicologia pode ajudar um conselheiro cristão? De qual forma? Então, o conselheiro, porque na verdade, assim, se nós pegarmos a Bíblia é um livro de aconselhamento, né? Se você, assim, a Bíblia, ela traz orientação para as diferentes áreas da vida. A questão do casamento, dos relacionamentos, criação de filhos. A Bíblia nos ensina a lidar com ansiedade, com depressão, uma série de coisas. Agora, a gente tem que separar o que é aconselhamento e o que é psicoterapia. O aconselhamento, dentro de uma vertente, seria aquele sujeito que vai, principalmente o aconselhamento cristão, ele vai fazer uso da Bíblia. Um cristão mais maduro, que usa a ferramenta bíblica, o entendimento bíblico, para fazer orientações. Então, por exemplo, eu atendendo enquanto um pastor, um conselheiro cristão, se eu recebo alguém em conflito no casamento, alguém em conflito com o filho, alguém em conflito sobre que pessoa escolher, uma pessoa que tem um conflito espiritual, então a gente tem aí a palavra de Deus, a Bíblia, a gente tem ferramentas, princípios, né, de como Jesus fez, o que a Bíblia fala. Então, vamos assim dizer, o aconselhamento cristão, ele teria esse aspecto mais diretivo, orientativo, educativo, né? Agora, a psicoterapia, ela é um pouco diferente. A psicoterapia, na minha perspectiva, ela, enquanto o aconselhamento ele teria um papel mais educativo, mais diretivo, a psicoterapia ela tem um papel mais de autorreflexão, um papel mais de autoconhecimento. Então, o terapeuta não é aquele que vai aconselhar. Claro que, em algum momento, a gente tem uma expressão chamada psicoeducação na terapia. Então, o terapeuta, num dado momento, ele pode psicoeducar, no sentido de uma área, alguma coisa que ele vai instruir o paciente, mas ele não pode interferir na crença. Então, por exemplo, às vezes eu atendo, enquanto profissional, pessoas que não são cristãs, ou mesmo pessoas que são cristãs, e eu não procuro interferir na crença da pessoa, porque não é o meu papel ali enquanto terapeuta. Da mesma forma, imagine uma pessoa que vai procurar um psicólogo, e o psicólogo é espírita, sei lá, na vida particular dele, ele não vai poder jogar umas cartas lá, ele não vai poder fazer um passe, ele está num espaço profissional. Agora, na minha opinião, é aí que muitos psicólogos pecam, e às vezes até o psicólogo que odeia a religião. Por quê? Porque às vezes até o religioso vai até ele, e ele, ao invés de se manter dentro da neutralidade, que é o que diz o código de ética do psicólogo, ele vai querer desprezar a religião da pessoa, ele vai querer orientar que a pessoa se separe, ele vai querer interferir em decisões de vida sexual da pessoa, uma série de coisas que a gente escuta. Então, o terapeuta, no seu consultório, no exercício da sua profissão, ele não pode induzir convicção religiosa, filosófica, política, nada. O terapeuta é um espelho. Ele é um instrumento para ajudar o cara a encontrar o seu caminho, ele a refletir, ele a pensar. Então, essas ferramentas são interessantes. Então, se a gente pensa como é que a psicologia pode ajudar um conselheiro cristão, o conselheiro cristão ele pode tomar algumas dessas ferramentas de autorreflexão, algumas
algumas ferramentas da psicologia e ele pode aplicar dentro do aconselhamento, que é o que muitos pastores fazem. Veja, pastores têm normalmente uma, duas ou três cadeiras de psicologia numa formação teológica, ou pastores que até são formados em psicologia e dentro do gabinete pastoral eles acabam fazendo essa junção do aconselhamento com a psicologia. E para mim é uma junção interessante. Por quê? Porque ele vai ter ali a Bíblia enquanto um direcionamento ético, mas ele também tem uma formação profissional para ajudá-lo na escuta, para ajudá-lo a fazer perguntas, para ajudá-lo muitas vezes a não interferir em certas coisas da pessoa. Por exemplo, vou te dar um exemplo, pastor. Às vezes, e esse às vezes para mim é um erro que alguns pastores cometem, as pessoas vêm querendo que a gente dê a elas decisões e caminhos. Por exemplo, o cara está lá em conflito no casamento. E aí o pastor quer falar, separa, não separa. Ou a pessoa tem uma decisão existencial, e aí ela quer que o líder decida para ela, né? Até aí o discipulador, né? E aí, o que eu faço? Faço assim, faço assado, separo, não separo, caso e perco a pensão, ou me junto e continuo com a pensão. A pessoa quer colocar essa decisão para o conselheiro tomar essa decisão. Aí o que acontece? O conselheiro, então, dá esse caminho, dá uma palavra, e às vezes essa palavra tem peso, só que a consequência vem depois para essa pessoa. E se aquilo dá errado, a pessoa depois vem falar com o conselheiro. Teve um caso até aqui em Vitória, de um líder que orientou a pessoa a separar do cônjuge, né? Ele ouviu lá, não, tem que separar e tal, tem que separar. E aí a mulher chegou em casa e falou, e aí? Não, o pastor falou, tem que separar. Toda vez que eu tinha que separar. Aí, só que o pastor não tomou muito pé da situação e o homem era um matador, era um assassino. E aí, esse cara foi lá para matar o pastor. E esse pastor saiu corrido da igreja, foi um rebuliço muito grande. Então, assim, eu acho que talvez o aconselhamento, eu gosto de pensar também o aconselhamento cristão, até dentro da perspectiva bíblica, porque Deus fazia muitas perguntas na Bíblia, às vezes Deus não dava a resposta. Adão, onde estás? Né? Onde é que você está? Às vezes até Deus, quer dizer, às vezes Deus sabia onde ele estava, mas Deus pergunta, Caim, onde é que está o teu irmão Abel? Então Deus já sabia que o cara tinha assassinado o irmão. Quando Elias pergunta a Geazi, onde é que você estava? Quando Jesus pergunta ao paralítico, o que queres que eu te faça? Você tem muitas dessas perguntas que instigam o sujeito a pensar, a refletir, ao invés de você entregar o caminho. Às vezes eu estou orientando alguém, mas lembre-se que, às vezes, os referenciais que a gente tem são referenciais nossos. Eu não tenho o referencial daquela pessoa. Por exemplo, eu estou orientando um casal, mas o referencial que eu tenho de mulher é a minha esposa, é a minha mãe, mas eu não sei como é que é aquela outra pessoa. Né? Ah, não, você precisa ir lá, sentar, você vai lá, abre seu coração, confessa, fala isso, tarará, tarará. Só que, para minha esposa, isso teria um impacto. Agora, para a esposa daquele a quem eu estou dizendo, isso pode ter um outro impacto. Então, muito melhor é eu ajudar essa pessoa a pensar, a partir até da Bíblia, para que ela pense e ela faça as suas decisões, porque as consequências virão para ela e não para mim. Então, o aconselhador, ele tem que ser um facilitador. Ele tem que ser um promotor de maturidade, de ajudar as pessoas a serem independentes, autônomas. Né? Então, talvez o conhecimento da psicologia ele possa dar ao conselheiro melhor essa habilidade para que ele possa usar as ferramentas bíblicas com maior destreza e sabedoria. Isso, e assim, pastor, a gente vê que a psicologia ela tem contribuído, né, para ajudar o aconselhamento cristão. Uma das ferramentas muito boa que a psicologia tem contribuído para ajudar o aconselhamento cristão é o poder da observação, né, o poder da análise, gerar as perguntas para que o próprio aconselhado possa ele mesmo responder. E quando a gente olha para o nosso contexto de conselheiros
cristão, a gente, quando está em uma sala de atendimento, atendendo alguém, a gente já vai querer logo pensar na resposta, querendo dar uma Sim. resposta para aquilo, É né? muito comum, né? O conselheiro está ouvindo, ele já quer pensar numa resposta, ele já fica Isso, angustiado, o que que eu vou falar, o que que eu vou isso, responder. Quando muitas vezes a pessoa está ali apenas para falar, ela quer ser só isso. ouvida, Quer ser acolhida. só ouvida. Isso mesmo. E a gente peca, a gente erra em querer dar uma resposta logo para aquilo, Sim. não é? Eu me lembro que eu estava morando em Fortaleza nesse tempo e uma irmã estava passando um momento muito difícil no casamento dela e eu sou contra o divórcio, mas infelizmente vai ter casamentos que vão se acabar, mas se se acabar, não vai ser por mim. Eu não vou falar nunca, vou falar jamais, separa. Eu vou deixar a pessoa decidir. E essa irmã, ela me perseguiu para mim falar para ela que ela tinha que separar. E ela me pressionou algumas vezes, pastor, eu separo ou não? Eu separo ou não? A decisão é sua. Eu não vou responder. Só que eu aos olhos humanos, eu sei que Deus pode fazer um milagre, mas tem casamento que não vai ter Sim. milagre, meu amigo. Não vai ter. E eu jamais vou falar para uma pessoa, separa, ou eu vou dar uma decisão, vou deixar ela dar a decisão dela. E teve um culto, e acabou esse culto lá na igreja, ela chegou para mim e disse assim, pastor Tiago, Deus falou comigo hoje, que é para me separar. O que é que o senhor acha? Aí eu disse assim, irmã, se Deus falou, quem Quem sou eu sou para eu para falar falar? alguma coisa, né? Então, então, e ela foi, Sim. separou, casou de Sim. novo. Aí eu encontrei ela um tempo desse, ela disse assim, pastor Tiago, eu estou para me separar de novo. Eu disse, vá para Deus. Então, vá para Deus agora. Né? Então, pastor Alcione, a gente vê, nós trabalhamos aqui com o discipulado 1 a 1 aqui em São Paulo, na Paixão de São Paulo. Eu sempre falo que nós temos que usar o discipulado sugestivo, não imperativo. Sim. O Exatamente. discipulado sugestivo deixa o discípulo tomar a decisão, não é eu. Sim. Né? Não é Exatamente. eu. O senhor pode falar um pouco a respeito disso, Isso. pastor? Esse é O um discipulado ponto, sugestivo e o imperativo? sim, esse é um ponto importante, porque nós vivemos hoje uma época, um tempo de abuso espiritual em algumas ou muitas comunidades religiosas. Né? Porque, veja, o desenvolvimento humano, até a palavra desenvolvimento é desenvolvimento, ou seja, é negar o envolvimento. A criança, o bebê, ele está na completa dependência e o desenvolvimento é o rompimento desse envolvimento até a emancipação e autonomia do sujeito. Então, o bebezinho ele está numa completa dependência, ele vai crescendo, papai e mamãe tem que sair um pouquinho da vista dele, para ele se sentir um pouquinho sozinho, ele aprender a explorar, e daqui a pouco papai e mamãe chega, e aí tem que ir dando autonomia, até que ele vai para a escola, tem que aprender a ficar lá sozinho, sem papai e mamãe, com os coleguinhas, e ele vai crescendo, é como está lá em Provérbios, o salmista, não sei, fala, diz que os filhos são flechas nas mãos do arqueiro, ou seja, a flecha, ela é para ser lançada. Então, a educação, ela visa lançar. É o que Jesus fez. Ele treinou e depois ele disse, ide. Né? Ele disse, ide. Então, você treina para lançar. Agora, todo o processo de discipulado, de aconselhamento que é feito, não para lançar, não para emancipar, mas para escravizar, para criar dependência espiritual psicológica, é um tipo de discipulado, de aconselhamento que vai ser altamente adoecedor e patológico. Então, quando um conselheiro, um discipulador, ele fica ali nutrindo essa dependência, ele fica ali dando todas as respostas, ele fica ali, né, fazendo aquele papel de consultoria o tempo inteiro. E aí, o que eu faço? Compro azul, compro rosa. Vira à direita, vira à esquerda.
Eu já vi até absurdos em igrejas que o cara tem lá a célula na quarta-feira, mas na quarta é o aniversário da mãe, e ele tem que ligar para o discipulador para saber se ele pode faltar na célula para ir no aniversário da mãe. Meu Deus. Tem um caso desse. Acho que foi até um pastor me dizendo que ele veio de uma comunidade, que aí o discipulador falava, não, hoje é o discipulado, depois você vai lá, primeiro você vai lá para sua célula, o cara tinha que perder lá o aniversário da mãe, então veja. Aí, pastor Tiago, entra o campo em que a psicologia vai bater na religião. Aí já vai ser aquela espiritualidade da patologia. E são essas pessoas que a religião começa a adoecê-las. E a religião começa a tolher, começa a fomentar dependência, começa a fomentar uma personalidade medrosa, que não sabe mais fazer escolhas, né? O ídolo fica ali no centro para tomar todas as decisões. Então, esse modelo é um modelo que vai infantilizar, que vai levar esse cara já adulto lá para a infância, dependendo do papai e da mamãe, numa completa dependência dessas pessoas. Veja, nem Deus faz isso. Eu acho que muito evangélico, o sonho de muito evangélico é essa comunicação assim, completamente aberta com Deus. Né? Eu li num livro um pastor dizendo que tinha um cara que chegou para ele, e falou assim, olha, a minha comunhão com Deus é tão tremenda que Deus fala tudo o tempo todo. Aí o cara, mas como? Ele falou, por exemplo, eu chego na lanchonete e falo assim, e aí, pai, hoje vai ser X-Burger ou X-Bacon? Aí o Espírito Santo fala, é X-Bacon hoje, meu filho. Aí, isso aí, ou é capeta ou é esquizofrenia, para mim é mais para esquizofrenia. Então, nem na Bíblia você vê isso, você vê momentos em que Deus fala, mas veja, Deus nos dá autonomia, Deus é pai, mas ele não é paternalista, então isso não existe, né? Enquanto nós tivermos condições de tomar decisões, de resolver a nossa vida, a gente tem que fazer isso, a gente não tem que tentar Deus, senão nós seríamos completamente passivos, né? Então, a gente tem a nossa responsabilidade. Mas veja, qualquer modelo de discipulado em que você fica fomentando essa extrema dependência do líder é um discipulado que vai para o campo do abuso. E esse tipo de discipulado vai gerar muitas doenças. E por que tem gente, então, que acata isso? Porque tem gente que nunca teve um pai, nunca teve uma mãe. O discipulador, o pastor, fica sendo o pai. Só que o pastor, às vezes, não tem esse discernimento, é um pai abusador que vai ali dominar essa pessoa. Ou é uma pessoa que já veio de uma família autoritária, então ele é acostumado a nunca ter vontade mesmo. Nunca tive vontade, nunca tive voz. E aí, como o cérebro, o sujeito busca algo que é semelhante, que ele está acostumado, ele acaba se atraindo por essas comunidades em que ele vai continuar sem ter opinião, sem ter voz, sem ter pensamento divergente. Então, essa comunidade religiosa, ela vai gerar, sim, muita doença. Por isso que um trabalho que eu escrevi, eu coloquei, né, no passado, muitos morreram pelo cristianismo. No presente, milhares morrem de cristianismo. Então, a religião é uma coisa, assim, muito... A espiritualidade, ela pode ser algo muito salutar, mas ela pode ter um efeito devastador, assim, se ela cai nas mãos de um líder doente, porque ele tem o nome de Deus, né? Então isso pode ter uma força muito devastadora. Então o evangelho, ele tem que produzir essa liberdade, tem que ser um discipulado sugestivo. Vamos sentar aqui, tem essa, sim, e aí, o que você acha? O que você já leu na Bíblia? O que você sente no seu coração? O que você pensa? Eu estou aqui para te ajudar, apoiar essa pessoa. Vamos orar juntos. Esse modelo vai gerar maturidade, vai gerar adultez, vai responsabilizar o sujeito pelas suas decisões. Agora, eu ficar ali dando as decisões, escolhendo, dizendo, pode isso, não pode isso, não pode, esse aqui não pode, eu estou tratando as pessoas como crianças. E aí eu fico retroalimentando esse ciclo de doença
de alguém que é carente, de um que quer ser dominado e do outro que quer dominar. É verdade. E, pastor, a gente vê muitas pessoas hoje adoecidas devido a discipulados, a discipuladores que discipulavam essas pessoas e, infelizmente, feriram essas pessoas, né? Devido a um discipulado imperativo, devido àquele discipulado, você faz isso, faz aquilo, vai assim. Ou seja, eu já escutei várias pessoas que chegaram para mim e falaram assim: pastor Thiago, eu não quero mais ser discipulado por ninguém, eu não quero mais ser pastoreado por ninguém, eu não quero mais que ninguém cuide de mim, porque todas as vezes eu fui ferido, me feriram demais. Hoje, aqui na nossa igreja, né, na qual o pastor Ebiúber é pastor e é o meu pastor, nós implantamos o Ministério de Aconselhamento aqui na Paz Church de São Paulo. Nós passamos 1 ano e 3 meses treinando essa equipe. A gente vai trazer para cá o SECRAI, a gente vai trazer para cá a sua escola, para a gente estar ferramentalizando cada vez mais os nossos conselheiros, os nossos aqui discipuladores. Eu trouxe aí FOL de aula para cá, trouxe várias pessoas para ministrar para a nossa equipe. Hoje nós cremos e acreditamos nesse discipulado sugestivo, aonde você dá autoridade e poder para o discípulo escolher, não você escolher pelo discípulo. Você tem que gerar autorresponsabilidade no discípulo, a responsabilidade é dele, né? Então, a gente quer trazer, porque a gente sabe que a sua escola é uma escola que tem muitas ferramentas, uma escola completa aqui no Brasil, a gente quer trazer para cá, para São Paulo, para a nossa igreja, para estar ferramentalizando cada vez mais a nossa liderança, né? Pastor, hoje no Brasil, o senhor acha que nós temos uma igreja preparada para lidar com essa demanda do século XXI, como esse adoecimento psíquico, emocional, esse transtorno, síndrome do pânico, ansiedade, depressão? Nós temos uma igreja, pessoas preparadas para lidar com isso dentro da igreja, pastor? Pastor, olha, como o meu campo é um campo muito ligado à psicopatologia, seja ela da alma, do espírito, eu acabo lidando muito com as mazelas, com as doenças, né? Estudando muito o campo da religiosidade, que foi um objeto de trabalho meu, do abuso, do caráter. Então, assim, eu não posso generalizar. Mas, assim, nós vamos precisar entender que, às vezes, terapeutas podem ajudar, médicos, psiquiatras, porque existem coisas que nós, enquanto conselheiros leigos ou pastores, vamos ajudar, e tem coisas que tem que ter um profissional para ajudar, né? Uma coisa legal, por exemplo, Paulo foi um homem que ressuscitou mortos, curou doentes, era conhecido e reconhecido lá no inferno. Mas Paulo, numa situação, escreveu a Timóteo e disse a ele para ele tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. É porque o Paulo, na época, o que se tinha, talvez, de poucos fármacos lá era o vinho, né? Mas se fosse nos dias de hoje, Paulo diria, cara, já oramos, agora você toma aí um omeprazol, um pantoprazol, né? Depois, na segunda carta dele, ele escreveu a Timóteo dizendo que ele deixou em Mileto um cara doente chamado Trófimo. Ele diz, olha, eu deixei o Trófimo doente, então veja, o cara estava doente. Tem uma passagem, eu até anotei essa passagem, é uma passagem que a gente usa até no sentido espiritual, mas ela era algo da medicina na época. Em Jeremias 8:22, o profeta fala, acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, por que não se realizou a cura do meu povo? Então, o Gileade era uma região que tinha remédio. Então, veja, não tem médico lá, às vezes a gente vai precisar do médico, né? Às vezes a gente vai precisar do profissional. Eu atendo líderes, e o líder tem uma dificuldade muito grande de se abrir, de buscar ajuda. Gente, toda a espiritualidade que está fundada na hipocrisia não pode ser saudável. Então o líder ele tem que se cuidar.
Então, a Bíblia em nenhum momento ela absolutiza tudo. Senão a gente não consultava o médico, não fazia cirurgia, não ia no dentista para tirar cárie, né? O profissional de saúde mental, o Damasceno diz uma coisa interessante. O cristão aceita se medicar do pescoço para baixo. Mas do pescoço para cima ele diz, Jesus Cristo é o meu psicólogo, é o meu psiquiatra. Eu não tenho psicólogo, eu não tenho psiquiatra. Agora, do pescoço para baixo, né? E quando é do pescoço para cima, ele quer vencer na oração. Não, isso aqui eu vou vencer na oração. Agora, por que quando ele tem dor de dente, ele não vence na oração? Por que quando ele cai e tem uma fratura exposta, ele fala, eu vou jejuar para essa fratura exposta? Né? Não, ele usa a razão. Paulo falou, usa lá um pouco de vinho. Ou seja, a gente tem que saber ter essa sabedoria de Paulo, de conciliar a espiritualidade com a razão, a fé com a ciência, a espiritualidade com a humanidade. Né? O mesmo Jesus que mandou Lázaro ressuscitar, vir para fora, 5 minutos antes ele chorou. Ou seja, a fé não anula a humanidade. Outra coisa, os homens com quem Deus se relacionou na Bíblia eram homens. A pessoa fala assim, mas você não é um homem de Deus? Sim, eu sou homem. O Noé se embebedou. O Abraão mentiu 2, 3 vezes. Isaac mentiu também. Jacó mentiu demais. Davi adulterou, assassinou. Foi um pai ruim de família. Né? Moisés, Deus disse, fale a rocha. Ele deu uma burdoada na rocha. Pedro seguiu Jesus 3 anos e depois negou. Ainda praguejou dizendo que não conhecia. Ele lançou um monte de praga. Então, Deus se relaciona com homens de carne e sangue, né, que temos a nossa estrutura humana. Então, às vezes, dentro da nossa estrutura humana, nós precisamos de ajuda. E o que tem acontecido? Quando você olha, às vezes, por aí, pastores se suicidando, filhos de pastores se suicidando, né? Há pouco tempo nós tivemos aí um filho de uma liderança evangélica conhecida no Brasil. Aliás, eu sei de 2 que se suicidaram. Há um tempo atrás, o filho do Rick Warren se suicidou e tirou a vida. Eu fico imaginando até onde a nossa teologia ou os nossos preconceitos eles podem criar esses problemas. Né? Quando a religião ela passa a ser um empecilho, por exemplo. O testemunho de Jeová não pode fazer transfusão de sangue. E até onde o religiosismo ele pode criar aí uma guerra desnecessária com a ciência, quando a ciência, o que ela busca é a verdade. E nós também acreditamos na verdade. Então, nós precisamos entender que não existe uma verdade que é de Deus, uma verdade que é do mundo, uma verdade que é do diabo, outra verdade que é do fulano. Não, a verdade é uma só. Isso a verdade tem que convergir para um ponto. Então, se a psicologia, se a terapia, ou às vezes até o medicamento, né, você pega um diabético, né, a insulina vai ser importante, se o sujeito tem o seu microfone, pastor, deu um probleminha aí, o seu microfone. Está travado, tá me ouvindo? Mudou o tom da voz, seu microfone. Será que é a internet? Será? Mas dá para... Pode falar, só fez... Deixa eu tentar trocar a internet aqui. Certo. Eu tenho mais uma pergunta aqui, pastor. Tenho mais algumas, né? O nosso tempo aqui está indo rápido demais. Todos nós, pastor, Deu uma travadinha aqui, gente, só um instante. Pastor Alcione, já, ele retorna de novo. Nosso bate-papo está muito bom, gente. Não saia daí. Pronto, voltou, né? Ótimo. Tá melhor. Okay. Pastor, o ser humano, tanto cristão como não cristão, todos nós precisamos de terapia, precisamos de um psicólogo, todos nós. Não, olha só, se nós tivéssemos bons amigos, tem uma querida terapeuta cristã lá do Rio, a Gláucia. A Gláucia fala assim: eu daria alta para metade dos meus pacientes se eles tivessem ao menos um amigo. Aliás, pastor, quando a gente atende alguém na psicoterapia, a gente faz uma avaliação inicial.
Então, toda a primeira sessão é uma avaliação do sintoma, o que a pessoa traz, e você avalia áreas. Relacionamento com os pais, profissão, vida social. Sabe uma das características dos portadores de transtornos emocionais? Eles não têm amigos. Nossa. Eu posso dizer que 80%, 90% das pessoas que eu trato são pessoas que não têm relacionamentos ou têm muita dificuldade em se socializar e em ter amizades profundas. Normalmente são pessoas que têm déficit na vida social. Agora, veja, houve uma pesquisa americana que mostrou que 70% dos pastores também não têm amigos íntimos. 70%. Então, veja, um amigo, de fato, ou uma amizade, ela pode ter um funcionamento parecido com uma terapia, no sentido de que o amigo seria aquela pessoa... Porque o que é a terapia? A terapia é o lugar da verdade. E é interessante, porque a pessoa, quando ela te procura, às vezes a pessoa sabe também que eu sou pastor, eu falo assim, olha, aqui eu não sou pastor, aqui eu sou terapeuta. E a pessoa fala cada coisa que, se fosse para falar para mim como pastor, ela não falaria. Não é exato, não fala assim. Fala que está dentro, joga tudo para fora. E, então, o amigo, ele, claro, a gente não está... Tem coisa que realmente tem que ser um profissional, porque só o amigo não dá conta. Porque aí vai depender da técnica, né? Você tem técnicas para tratar ansiedade, depressão, pessoas que têm toque, bipolaridade, etc. Mas veja, se nós tivéssemos esse grau de relacionamento em que a gente abrisse de fato o coração, Tiago 5,16, confessai. O que é confessar? Confessar é tirar a roupa. Eu comparo o trabalho de um conselheiro com o trabalho de um ginecologista, de um urologista. O que o ginecologista faz? Ele lida com a nudez. Aconselhamento é lidar com a nudez alheia. Confessar é se despir. Então, se nós tivéssemos pessoas para quem a gente se despisse, rasgasse a alma, o coração, isso seria algo altamente sarador. Agora, quanto menos nós temos amigos, mais nós vamos precisar da psicologia e da psiquiatria. Então, o terapeuta, num certo sentido, ele é esse amigo provisório, vamos assim dizer. Claro que ele é um técnico, ele tem uma formação profissional. Quando a gente faz uma especialização, você tem uma formação pesada para aprender a tratar a ansiedade. São coisas sérias que só o profissional vai saber fazer isso. O leigo vai ter dificuldade de fazer isso. Mas você sabe que uma das coisas que nós mais escutamos dos nossos professores, que o que mais cura numa relação terapêutica, a gente fala, é o vínculo, é a aliança. O que é isso? É a amizade. É quando a pessoa sente esse vínculo tão profundo que ele consegue se lançar, se abrir, confiar, que do outro lado não está alguém ali para julgá-lo. O que acontece às vezes em muitos contextos? O cara começa a falar, mas o outro começa a querer julgar, começa a querer apontar, começa a querer achar erro. Aí a pessoa se recolhe e não fala. É verdade, é verdade. Então, se nós tivéssemos alguém ali que nos acolhesse, eu escuto pessoas que a pessoa fala assim, eu não posso levar isso, porque até se eu levar... Eu atendi um tempo um pastor e falou assim, rapaz, eu tenho um grande amigo, mas se eu contar isso para ele, eu fico com medo de levar isso para o conselho da igreja. Eu fico com medo de levar isso para a diretoria. E aí isso pode, então eu preferi te procurar. Então veja, todas essas travas fazem com que as pessoas não procurem ajuda. E muitas vezes esse espaço da confissão, nem o cônjuge pode saber ou estar presente. A gente tem um mito chamado, que é o mito da honestidade integral com o cônjuge. Para mim, isso é um mito. Porque se o cônjuge for completamente honesto com o seu cônjuge, ele vai criar problemas. Como eu atendo. Tem casos que eu atendo, o cara que quis ser completamente honesto, falar tudo, pronto, o casamento acabou. Porque o outro não estava preparado, porque até para eu mostrar a minha nudez, eu tenho que saber se o outro está preparado para ver a minha nudez. Porque às vezes a minha nudez pode ser muito impactante para o outro. Né? Você não pode mostrar a sua nudez psicológica para um filho,
Às vezes você não pode mostrar tudo para um cônjuge, porque, mas vai fazer bem para mim, sim, e para ele, para o seu marido, para sua esposa saber disso. Eu já até vi casos, eu até questiono essas confissões de adultério, não, tem que falar, não pode guardar. Eu já vi casos, já atendi gente que o casamento nunca mais foi o mesmo. Teve um caso em Lagoinha, que o marido ouviu uma confissão dessa, X tempo depois o cara veio a óbito, ele não suportou. Meu Deus. Então, aí eu volto a dizer, se nós tivéssemos de fato esses amigos para quem a gente pudesse abrir tudo, e esse cara orasse, olha, eu acho que isso iria aliviar muito a necessidade, ou dispensaria muito a necessidade do terapeuta. Agora, como nós não temos isso, como a gente tem que ficar muito fingindo, a paz do Senhor, e aí, meu irmão, tudo bem, graças a Deus, só vitória. Né? É verdade. A cultura, né, como vai, tudo bem. Então, como nós não temos esse espaço, a gente acaba tendo que buscar o profissional. Que ali com o profissional, às vezes a pessoa vai se sentir à vontade para falar, para se abrir. Né? É verdade. Eu não estou tirando o papel do profissional, mas se nós tivermos essa profundidade, eu acho que apenas problemas mais complexos um profissional seria demandado para ajudar. Questões mais amenas ou medianas, talvez ali na relação, na confissão, na oração, nessa conexão ali de alma, isso já seria trabalhado. É verdade. E lhe escutando, pastor, o senhor falando a respeito de você ter um amigo, né? Um amigo que você possa compartilhar, que você possa abrir o seu coração. Hoje a gente está vendo muitas pessoas gritando em silêncio. Provérbios capítulo 18 diz que aquele que se isola para a sua própria morte. Né? Davi, no Salmo 32, ele diz, enquanto me calei, os meus ossos secaram. Né? Então, a importância de você ter um amigo, uma pessoa que você vai compartilhar o seu coração e aquele seu amigo vai estar ali lhe guardando. Né? Pastor, sim, nós temos aqui uns 10 minutinhos. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do SECRAI. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do SECRAI. Se quer trazer para cá, nós vamos trazer. Nós vamos trazer para cá, para São Paulo, para a nossa igreja. As ferramentas do SECRAI são ferramentas assim, muito, muito importantíssimas para a gente. E nós queremos nos ferramentalizar cada vez mais. Né? Amanhã eu vou estar em uma live com o COD, nós vamos estar falando sobre potencializando o discipulado. Né? Mas eu queria que o senhor falasse a respeito das ferramentas do SECRAI. Pode falar um pouco? Então, o curso do SECRAI, a palavra SECRAI significa Serviço Cristão de Aconselhamento Integral. É um curso de 2 anos. A gente chama aconselhamento integral, porque integral a gente está falando de corpo, alma e espírito. Então a gente está falando dessas 3 áreas do ser humano à luz da Bíblia. Ou seja, o ser humano ele tem uma esfera espiritual, uma esfera psicológica e uma esfera orgânica. Então é um curso em que no primeiro ano a gente aborda sobre libertação, ou seja, questões espirituais, porque muitas pessoas vêm para a igreja com essa bagagem espiritual, com questões mal resolvidas, e aí a psicologia pode fazer muito pouco, porque questões espirituais têm que ser tratadas com ferramentas espirituais, oração, confissão, arrependimento, renúncia. Mas o curso também tem uma bagagem da parte psicológica, que eu acho que hoje tem sido uma grande questão de alma doente, de muitas famílias desfaceladas. E o curso também tem um viés para ensinar a questão do religiosismo. Eu tenho batido muito na tecla do religiosismo, porque muitas pessoas têm uma visão religiosa muito doente, e isso também pode contribuir bastante para as psicopatologias das pessoas. E também o curso, alguma coisa sobre a parte orgânica, quadro de hipotiroidismo, de estresse, uma série de outras coisas. Então, o aconselhamento integral, ele é um aconselhamento que parte dessa premissa
tridimensional do ser humano, onde a gente traz pastores, psicólogos, psiquiatras, Ótimo. profissionais das mais diferentes áreas, irmãos, líderes destacados nessas áreas, para ensinar nessas áreas. É um curso de 2 anos, dividido em 4 semestres. Quem tiver interesse, entra lá no site nosso, www.secrai.com.br, e se informe lá. A gente também tem um curso EAD. Nosso curso já funciona há 26 anos. Esse curso começou em 1994, em Uau! Vitória. 94 em Vitória. Então, ele já tem bastante tempo. Então, ele também foi gravado em EAD. Tem bastante coisa lá. É um curso com bastante informação. Quem tiver interesse, acesse lá o nosso site. E, pastor, eu li aquele seu livro, Físico, Espiritual e Psicológico, como também eu já li outros livros, né? Como também Família Ferido, Filhos Doentes, não é isso? Família Doente, Filho Ferido. Isso, eu li já esses 2 livros. Mas o Físico, Psicológico e Espiritual, eu indico para todos, todos. Se você não tem esse livro, adquira esse livro, chama o pastor Alcione aí, para você comprar esse livro aí. Esse livro, ele não é só um livro em si, mas é um manual. É um manual. É muito rico. Esse livro, eu uso ele nos meus acompanhamentos. Tem coisa que eu escuto, vou pesquisar lá no livro, porque eu vi o pastor Alcione falando sobre isso. Então, o senhor escreveu quantos livros, pastor? 9. 9 livros, né? E se os irmãos quiserem adquirir, aonde que eles podem adquirir? Então, pode entrar no site, certo. No nosso site, secrai.com.br. Os meus livros também estão na Amazon, em e-book. Eles podem ser adquiridos na Amazon e também no nosso site, secrai.com.br. Lá tem a nossa loja virtual. Ótimo, perfeito. Pastor, nós estamos já encerrando aqui, faltam uns 3 minutinhos, 2 minutinhos. Eu queria, desde já, lhe agradecer. Muito obrigado, o senhor aí nos esclareceu muitas coisas mesmo. Foi muito bom esse tempo. Eu queria lhe agradecer de coração, que Deus lhe abençoe cada vez mais, abençoe a sua família, o seu ministério. E logo, logo nós vamos estar implantando aqui a nossa escola do Secrai, que a gente precisa, hoje é uma necessidade da igreja. A igreja precisa se ferramentalizar cada vez mais, porque nós estamos lidando com pessoas. E não é fácil lidar com pessoas, não é fácil lidar com as demandas dessas pessoas. Estamos recebendo pessoas adoecidas dentro da igreja e tem momentos que a gente grita por socorro. Ou então a gente usa a lei da terceirização. Encaminha para um psicólogo, encaminha para um psiquiatra, só vai encaminhando, só vai encaminhando. E o papel da igreja é restaurar essas pessoas, né? Os conselheiros bem treinados podem ajudar bastante. Isso, e a gente quer, sim, treinar cada vez mais os nossos conselheiros. Aqui na Paz de Hoje de São Paulo, nós temos uma equipe de aconselhamento multidisciplinar. Nós temos conselheiros, nós temos um médico, nós temos uma psicóloga, que ela também é psicanalista. Então, nós temos aqui uma equipe multidisciplinar. Nossa equipe em si não é só uma equipe de aconselhamento, mas é uma equipe multidisciplinar para lidar com toda a área da pneumopsicossomática, né? Então, nós estamos com uma equipe aqui muito boa e precisamos cada vez mais nos ferramentalizar. E desde já eu agradeço, pastorzão. Muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigado você, pastor. Satisfação, tá? Amém. Você vai deixar a live gravada? Eu vou deixar Aí gravado. depois eu vou pedir meu secretário para pegar e a gente publica também lá no nosso. Tá bom, tá certo. Tá ok. Beijo no coração. Obrigado. Até mais, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Deus. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado por estar nos acompanhando até agora. Foi um tema muito top com o pastor Alcione Emerick. Essa live vai ficar salva no meu Instagram.
ela vai ficar salva também no meu canal do YouTube, que é Pastor Tiago Laurentino. O meu Instagram é PR Tiago Laurentino. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês e que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Até mais, queridos, e até a próxima. Lembrando que amanhã às 11 horas da manhã, eu vou estar em uma live com o pastor Cote. Nós vamos estar falando a respeito do discipulado, né? O nosso tema amanhã será potencializando o discipulado. Pastor Cote amanhã vai estar liberando aí umas pérolas para a gente. Tá bom, queridos? Então, amanhã, às 11 horas da manhã, eu espero vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.